Há pouco tempo atrás, alguém falou comigo e disse assim: pastor, eu gostaria de saber o que sei agora sobre sexo. Eu gostaria de poder refazer cada passo cheio de adrenalina que dei no romance, em intimidade, e curar cada ferida que eu causei. Eu gostaria de ter feito Jesus parecer real, confiável e satisfatório em todos os meus encontros. Em vez disso, muitas vezes parecia que eu realmente não acreditava no que ele dizia e que ele não era o suficiente para mim. Eu namorei, às vezes, como se simplesmente eu não conhecesse Deus. E eu tive que dizer a essa pessoa: olha, se você olhar para trás, para aqueles anos de relacionamentos e fracassos, 3 palavras imediatamente se levantam contra você. Você sabia melhor, sabe? Não é verdade. Você sabia que não deveria fazer isso ou aquilo e fez de qualquer maneira, não é? E você sabia melhor. Se você for alguém regenerado, você sabia. Se você é alguém regenerado, isso quer dizer que você viu o brilho da glória de Deus e a impressão exata da sua natureza em Jesus Cristo. Você, se é alguém regenerado, experimentou a bondade de Deus derramando de cada fenda da cruz e enchendo cada metro quadrado da criação de Deus. Se você é regenerado, você sentiu o cheiro inegável de Cristo, um cheiro tão agradável que levantou seu corpo sem vida para fora da sepultura onde você estava morto em delitos e pecados. E você então, se é regenerado, tocou pela fé as feridas que o curaram. Você tinha ouvido a voz mais doce do que o mel e mais fina do que o ouro mais fino e mais precioso. Se você é regenerado, você o conhecia. Por que tantas das suas decisões traíram o que você viu, experimentou e ouviu? Então a pergunta é: o que você sabia? Você realmente tinha visto? Então, na sua forma mais simples, devemos fazer sexo ou não como pessoas que conhecem Deus. E isso é algo decisivo. O apóstolo Paulo diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenham de toda a imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba dominar o seu próprio corpo na santidade e na honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Os gentios, Paulo está dizendo, os gentios descrentes no mundo e não em Cristo, como alguém regenerado estão envolvidos em todos os tipos de tolices sexuais. Eles perdem o controle dos seus desejos e o controle dos seus corpos. E eles desonram seu próprio corpo e o dos outros. E mergulham de cabeça na imoralidade sexual. Nada disso deveria nos surpreender muito, porque eles não conhecem Deus. Devemos esperar que eles possam ir tão longe, irem longe demais e rápido demais, para brincar com pessoas aleatórias na sua festa de concupiscência, ou ir para a cama como a terceira pessoa ou quarta pessoa em um mês, ou ir morar com o seu namorado. Se Deus está fora de cena, o sexo pode parecer um Deus tão bom quanto qualquer outro Deus, qualquer outro ídolo da nossa cultura. Isso ainda irá falhar para sempre, no longo prazo, eternamente. Mas isso não os incomoda.
porque eles não acreditam em Jesus ou no pecado, no céu ou no inferno, e eles acreditam no agora, em viver aqui na terra tanto quanto possível e por tanto tempo quanto possível, até a gente pode dizer que o arrependimento não seja mais possível. Mas em Cristo nós sabemos melhor. Sabemos que o pecado, a morte, o inferno são tão reais quanto o telhado que está sobre a nossa cabeça, tão reais quanto a conta do celular e da internet do último mês, tão reais quanto o Oceano Atlântico, tão reais quanto as montanhas. Não são ideias voando em nossa aula de filosofia e nas supostas ciências humanas. Suas realidades que pairam sobre cada centímetro das nossas vidas são inegáveis. Então vivemos cada momento à sombra de um verdadeiro Criador e um verdadeiro Juiz que conhece todos os nossos pensamentos e movimentos. Sabemos que merecemos menos do que nada por causa do nosso pecado. Não só não merecemos nada, como merecemos ira infinita. Que nós sabemos que conquistamos a destruição consciente, implacável, inevitável para nós mesmos. Que todos os que são sexualmente imorais não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 3 e 5. Todos os que são sexualmente imorais ou impuros não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E sabemos que Cristo veio para morrer. A coroa de espinhos, o chicote com suas pontas cheias de pedras, pedaços de ossos e ferro para dilacerar as costas, os pregos em suas mãos e em seus pés, a terrível ira de Deus pelo nosso pecado e para nos resgatar do pecado. Tudo isso é real para nós. Deus fez cada um de nós e inventou o sexo. Deus nos criou e criou o sexo. Por que agiríamos como se soubéssemos melhor do que Ele? Deus nos avisa que a imoralidade sexual leva à dor, vergonha, escravidão e, em última instância, julgamento. Por que arriscaríamos tanto? Não é? Por que arriscaríamos tanto por um pouco de prazer agora? Deus comprou nosso perdão, nossa liberdade, pureza, com o sangue do seu próprio Filho, a um custo infinito. Por que nós amontoaríamos mais pecados em seus ombros e fincaríamos os cravos ainda mais fundo? Deus espera de braços abertos para nos dar as boas-vindas em uma aventura sem fim de paz, felicidade, deleite, gozo nele. Por que trocaríamos isso por alguns segundos de suposta satisfação? Então, o que nós sabemos? O que nós, como pessoas regeneradas, sabemos? Infelizmente, alguns de nós ainda o fazem. A tentação nos oprime e, em momentos de fraqueza, ela se torna mais poderosa, e essa pessoa sabia o que era impureza sexual e fez, e diz: ainda assim eu caí. Eu sabia e ainda assim caí. Não caiu simplesmente porque não sabia o suficiente, mas porque não levava o que sabia com seriedade e alegria suficientes. Ainda não. Paulo está dizendo que o que já sabemos sobre Deus é suficiente para nos proteger do pecado sexual, se nós realmente sabemos, se nós realmente somos homens regenerados. Se estivermos perdendo e sendo derrotados na batalha contra a tentação, qualquer tentação, não é? Pode haver uma dúzia de fatores importantes a serem considerados, mas
o mais importante é esse: o que sabemos sobre Deus ainda não perfurou as partes de muitos em cativeiro a este pecado. Então, por meio da oração e meditação e comunhão, precisamos pressionar o que vimos, ouvimos e se saboreamos cada vez mais profundamente, até doer, não é? Em Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Precisamos deixar o desespero do fracasso abrir mais os olhos de nossos corações. Conhecer a Deus, seu poder soberano, sua misericórdia surpreendente, seu amor sacrificial, sua amizade satisfatória, sua comunhão que traz alegria indizível, é possuir as chaves da pureza sexual, mesmo em uma sociedade louca e obcecada por sexo, especialmente a nossa sociedade, a nossa cultura. Ao colocarmos os nossos olhos e corações acima, o amor de Cristo nos controla, como diz 2 Coríntios 5:14, né? O amor de Cristo nos controla, o amor de Cristo nos constrange, sendo que o morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles se entregou e morreu. E mais, nós sabemos agora se o amor de Cristo nos controla ou nos constrange. Sabemos controlar nosso próprio corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência. É o que Paulo diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Rejeitamos a tentação na medida que conhecemos a Deus. Conhecer a Deus não nos ajudará apenas a evitar o pecado sexual, não é? Nós permitimos que Satanás se apoderasse de muitos quartos na casa. Não é? Conhecer a Deus não apenas nos arma contra Satanás, ilumina tudo em nossas vidas, ilumina o leito matrimonial com fogo sagrado. Depois que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, suas palavras para o casal foram: sejam fecundos e multipliquem-se. Gênesis 1:28. O que Deus está dizendo? Desfrutem um do outro, façam sexo como se conhecesse Deus. Encha a terra com o fruto do seu amor um pelo outro. Se nós obedecermos de bom grado a tudo o que Deus disse sobre sexo, dentro das promessas de uma aliança com Deus, Ele dará ao sexo uma profundidade que o mundo nunca conheceu. Em qualquer casamento ainda pode haver grandes desafios a serem superados, porque o sexo, como tudo mais no casamento ou na vida de solteiro, é parte da estrutura de um mundo destruído pelo pecado. Mas se nós fazemos sexo como pessoas que conhecem Deus, o sexo envolve muito mais do que a mecânica da relação sexual. É sobre Deus, ver Deus, ouvir Deus, é sobre desfrutar Deus. E à medida que nós consideramos mais importantes do que nós mesmos no casamento, superando um ao outro na demonstração de honra, nós descobrimos uma intimidade e uma história muito mais satisfatória do que todas as maneiras pelas quais somos tentados a usar o sexo. Experimentamos algo melhor do que a pornografia e a impureza nos prometem. Então, o sexo entre um marido e uma esposa que conhecem e desfrutam Deus antecipa o céu como poucas coisas o fazem. Quantos podem se identificar com a vergonha, a dor
com a dor de cabeça do fracasso sexual, mesmo depois de anos casados, não é? O casamento não salva alguém disso, como muitas pessoas pensam. Deus quer que você possa testemunhar o raro prazer da fidelidade sexual, fidelidade a Deus, à aliança, ao seu cônjuge, de fazer sexo como se conhecêssemos Deus. Isso é uma diferença final entre nós e o mundo. Você solteiro, você casado, você conhece Deus? Você conhece Deus? Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenham de toda a imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba dominar o seu próprio corpo na santidade e na honra, não na paixão do desejo desenfreado ou na paixão da concupiscência, como gentios, os homens não regenerados, que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus? Nós temos que pensar nisso. É isso que eu disse àquela pessoa. Vamos confiar no poder infinito da graça de Deus em nossas vidas. Amém, querido? Amém.